Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez. E hoje é dia de contar um pouquinho mais para vocês sobre a versão 1.0 Drive do Fiat Cronos. Isso mesmo, 5 anos depois do seu lançamento, a Fiat decidiu trazer a versão 1.0 aqui para a linha Cronos e expandir ainda mais o apelo que esse carro tem para motoristas de aplicativo, taxistas e pessoas no geral que trabalham com carro e precisam de um bom porta-mala. Então bora explorar um pouquinho mais desse cara aqui e falar um pouquinho sobre como que esse casamento de motor 1.0 numa carroceria sedã ficou aqui no Fiat Cronos. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive-On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E é muito claro, na hora que você olha aqui para o Cronos, vê que ele é um carro baseado no hatch Argo. Mas segundo a Fiat, essa plataforma foi bem modificada aqui para sua versão sedã. E de fato, a gente percebe algumas diferenças bem significativas. Não só por onde o carro é fabricado, o Argo, um carro fabricado aqui no Brasil, o Cronos fabricado na Argentina, mas também por alguns detalhes, como por exemplo o isolamento de vibração, que é claramente melhor nesse carro se comparado ao Argo 1.0. Falando na Argentina, inclusive, esse carro é o carro mais vendido por lá já há cerca de algum tempo, o que mostra que essa decisão da Fiat de fabricar o Cronos lá na Argentina e o Argo aqui no Brasil foi de fato acertada. Na época do lançamento do Cronos, lá em 2018, ele veio para ficar numa posição acima do Gran Siena. Então, enquanto o Gran Siena tinha motores 1.0 e 1.4, o Cronos tinha a nova geração de motor 1.3 Firefly e também motores 1.8. Com o passar dos tempos, a Fiat foi aos poucos simplificando aqui o Cronos, que perdeu o motor 1.8 e hoje recebeu também o motor 1.0. Então a linha do Cronos é baseada em 1.0 Drive, a versão de entrada, que é essa que a gente está aqui, 1.3 Drive, que é uma versão muito parecida com essa, só com motor 1.3, 1.3 Drive CVT, que tem uma diferença muito pequena de preço com a versão manual e adiciona ali o câmbio automático, e como topo de linha a versão Precision 1.3 CVT, mesmo conjunto mecânico que a gente tem ali na Drive 1.3 CVT, mas com alguns equipamentos a mais. Então esse carro foi por um caminho diferente do Virtus, que com a saída do Voyage continuou tendo apenas motores 1.0 turbo. Inclusive, o Cronos hoje está numa categoria com concorrentes muito restritos. Se você está procurando um sedã 1.0, você basicamente tem 3 opções no mercado brasileiro. A primeira que é o Cronos aqui, 1.0 Drive, a segunda que é o HB20S e a terceira que é o Onix Plus. Então hoje eles são os únicos 3 sedãs 1.0 aspirados que a gente tem no nosso mercado. Não temos mais Versa, não temos mais V-Drive, não temos mais K+, Onix Joy, Voyage, nada disso. O mercado hoje ele é bem mais restrito, o que significa como que o Cronos, mesmo com todas essas simplificações que ele recebeu, continua tendo bons números de venda. Ele tem poucos concorrentes nessa mesma faixa de preço e categoria. Sendo um carro muito voltado para trabalho, que a gente vê muito na mão de locadoras, taxistas e coisas do tipo, é muito comum na hora que você procura na internet mais sobre o motor 1.0 Firefly, que você encontre algum influencer mecânico ou então algum profeta do caos, falando que esse motor não dura nada, que não é um motor confiável, que 3 cilindros é horrível, que bloco de alumínio não dá retífica. Mas, gente, vamos ser um pouquinho mais racionais aqui e pensar, esse motor aqui está no mercado há 8 anos. Imagina quantos carros como esse já rodaram muito, quantos Argos, Unos, Mobis já rodaram aí cerca de 400, 500 mil quilômetros com esse Firefly sem dar problema. São muitos, né? E bom, a verdade é que esse motor aqui ele é tão confiável como o antigo motor Fire, só que aqui com várias atualizações que são muito bem-vindas para garantir um consumo de combustível melhor e também um motor mais leve, de manutenção mais fácil e tudo mais. Então a gente está falando de um motor 1.0 3 cilindros com construção 100% em alumínio, bloco cabeçote, não tem tanquinho de partida fria, é um motor que já tem aqui várias tecnologias modernas que mesmo 8 anos depois do seu lançamento, ainda deixam ele entre os motores mais modernos aqui da categoria. Nessa configuração aqui mais especificamente, a gente está falando de um carro que tem 75 cavalos com etanol, 71 com gasolina, 10,7 kgfm de torque com etanol e 10 na gasolina. Ou seja, são números modestos quando a gente fala em um motor 1.0 para um carro um pouquinho mais pesado, como é o carro aqui do Cronos, o que coloca ele como o sedã mais lento entre seus concorrentes. É mais lento que o Onix Plus, é mais lento que o HB20S,
mas longe de ser um problema. Não é um carro que tem qualquer tipo de proposta de desempenho. A ideia aqui é consumir pouco e ser um carro fácil de dirigir na cidade, coisa que ele com certeza é. Continuando a falar aqui da mecânica, né? A gente tem uma configuração de suspensão e freio muito comum, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, discos de freio na dianteira, tambor na traseira, o que é perfeitamente aceitável e normal nessa categoria. E de dimensão a gente está falando de um sedã grandinho. Não é um carro muito compacto de forma alguma, o que consegue garantir um bom espaço lá no porta-mala, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas no interior a Fiat já teve que fazer uma mágica aqui, né? Porque geralmente uma das medidas que mais define o espaço interno do carro é o entre-eixo, que é a distância entre a roda dianteira e a roda traseira. E o Cronos tem um entre-eixos bem curto. Normalmente isso significa que ele vai ter um espaço ruim aqui no banco de trás, mas não é o caso. A Fiat fez um trabalho muito bem feito aqui na traseira do Cronos. Essa aqui sendo a versão Drive, ele é um carro que tem dois pacotes opcionais. Ele tem o pacote Safety, que adiciona controle de tração, controle de estabilidade e Hill Holder, coisa que esse carro tem aqui equipado. E ele também tem o kit Drive Plus, que adiciona rodas de liga leve, repetidor de seta no retrovisor e alguns detalhes estéticos. Esse carro não está aqui com esse pacote. Sinceramente, na minha opinião, se você está querendo comprar aqui um Onix Plus Drive 1.0, esse aqui é exatamente a configuração que você deveria levar. O Pack Safety custa apenas R$500 e vai adicionar vários equipamentos de segurança que já são padrões na categoria. Inclusive, segurança é um ponto que esse carro deixa a desejar. Mas bora falar aqui do porta-mala. Lembra que eu comentei com vocês que é um carro mais longo, que é um carro que tem um bom espaço? E isso é verdade. A gente tem um porta-mala aqui de 525 litros. Um porta-mala bem grande, um porta-mala maior dos seus concorrentes diretos, que fica aí mais ou menos em linha com o porta-mala que a gente tem no Virtus. E sinceramente, é um porta-mala maior do que a gente encontra também nos sedãs médios. Então é um porta-mala maior do que a gente tem no Corolla, maior do que a gente tem no Civic, maior do que a gente tem no Sentra. Realmente uma conquista memorável aqui da Fiat, conseguir colocar tanto espaço em um carro compacto. O acabamento aqui também é justo. A gente tem tecido aqui nas laterais, a gente tem um protetor de plástico aqui no batente, a gente tem amortecedores a gás aqui na tampa para manter a abertura dela mais suave. E esse carro está com um acessório bem interessante, que é um tapetinho emborrachado que fica aqui na parte de baixo, para evitar que as coisas se mexam aqui dentro do porta-mala. Fechamento e abertura, tudo muito simples, você pode fazer isso ou por um botão que tem aqui na traseira, ou então pela chave do carro. Então, sem grandes segredos. Bora lá para dentro que eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre o interior aqui do Cronos. E olha, quando a gente está falando da versão Precision aqui do Cronos, que custa cerca de R$110 mil, é muito fácil criticar o interior aqui do carro falando que ele é muito simples, muito básico, com materiais muito simples. Mas essa aqui sendo a versão de entrada, a versão 1.0 básica do modelo, sinceramente não dá para criticar muito aqui não. Ele tem um interior muito simples, assim como tem também o HB20S e o Onix Plus de entrada. Então aqui, olha, a gente não tem nenhum tipo de plástico maleável no painel, a gente tem materiais com texturas e sensações muito simples. Na porta a gente não tem nada de tecido e, sinceramente, o que eu acho que é um pouquinho de falta de criatividade, falta de toque aqui da Fiat, é de colocar algumas diferenciações básicas de cor. Então você percebe que aqui no volante, por exemplo, olha, a gente tem um detalhe prateado nos aros, a gente tem um detalhe prateado aqui na buzina, mas na porta a gente não tem mais as maçanetas pratas, que a gente tem as versões mais completas, a gente não tem a barra central aqui do carro prata, os aros aqui não são cromados nas saídas de ar, então aqui é um interior preto no preto, no preto, no preto. Bem basicão, mas perdoável por ser um carro básico e um carro de entrada. Ou no geral, o que a gente vê aqui em qualidade de montagem é apenas aceitável. Ele é um carro que tem algumas rebarbas visíveis, né? Então você consegue perceber aqui como que o fechamento do porta-luva não é perfeito. Aqui nessa parte aqui a gente tem uma pequena faixa aqui, olha, uma pequena separação entre o painel de cima e o painel de baixo. No painel de porta, a mesma coisa, ali perto do puxador, olha, repara, a gente tem uma parte onde não está tão bem montada, está uma falhazinha aqui, olha, no encaixe. Então é um carro que é cheio de rebarbas, cheio de probleminhas e que, se a simplicidade dos materiais e do visual que é perdoável, essas questões de montagem nem tanto. Quando a gente pega a HB20S e a gente pega o Onix Plus, são carros que têm qualidade de montagem superior aqui, custando mais ou menos a mesma coisa. E a simplicidade ela segue em todos os pontos do carro, né? Nada de volante com costura em couro, o que é perfeitamente aceitável, mas a gente tem um pacote de equipamentos que é bem razoável aqui. Então a gente já tem ar-condicionado, a gente já tem a direção elétrica, a gente já tem vidros elétricos nas 4 portas com os controles aqui
do lado do motorista. A gente tem retrovisores com ajustes manuais, que novamente, perdoáveis para uma versão de entrada. E é uma coisa que é muito desejada pelos brasileiros mesmo nos carros básicos, é uma central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. Coisa que a gente tem aqui no Cronos Drive, mas apenas espelhamento com fio. A central multimídia que a gente encontra aqui é a famosa Uconnect, que equipa a linha Argo e Cronos desde o seu lançamento. Então, é uma central multimídia bem funcional. Eu gosto desse design dela, né, das cores, dos cliques e tudo mais. Acho ela toda muito fácil de usar, porém, ela tem alguns probleminhas. Então, quando você vem aqui no CarPlay, por exemplo, ele não funciona um CarPlay full screen, tá vendo? Ele tem essa janelinha dentro da janela da central multimídia. Então, já não é uma central multimídia muito grande, ela tem tamanho razoável apenas, mas nessa visualização aqui, olha, é realmente bem pequenininho. Quando você vai no modo janela, por exemplo, o GPS fica minúsculo, fica menor aqui do que seria um iPhone 4, por exemplo. Então, longe de ser uma central multimídia moderna, a gente também não tem espelhamento de Android Auto ou Apple CarPlay sem fio, mas uma usabilidade muito simples e que você tem algumas informações aqui sobre o trip do carro, né, que espelha a mesma informação que está lá no painel. Você consegue mexer aqui na rádio, nas mídias de forma simples e você tem algumas configurações aqui bem basiquinhas do carro. Sem nada muito complexo, mas uma central multimídia cumpridora. E que continua tendo ajuste de volume aqui, olha, através de uma rodinha e outros botões aqui em touch para você desligar a tela, para você colocar no mudo e tirar no mudo e também para você voltar para a função anterior. Funcional, mas simples. Simples e funcional, na verdade, é o mote do carro como um todo. Em vários aspectos aqui no interior você vai perceber a mesma coisa. E com o painel não é diferente. Configuração do painel super tradicional, com um velocímetro aqui do lado esquerdo, um conta-giros do lado direito, e aqui no meio você tem o marcador de temperatura do líquido de arrefecimento aqui do lado, e também o marcador de combustível aqui do outro lado. Aqui no centro a gente tem uma telinha preta e branca, mas com uma definição muito boa, que funciona como o computador de bordo do carro. E todas essas configurações do computador a gente vai através aqui do volante. É curioso, né, que ele tem um volante multifuncional, então você tem aqui atrás as aletazinhas, né, para troca de música, aumentar e abaixar o volume. Você tem aqui do lado esquerdo os controles do computador de bordo e também do celular. Mas do lado direito a gente tem aqui um espaço vazio, que é onde ficaria o piloto automático. Lembrando que o HB20 1.0 nas suas versões mais completas já tem piloto automático. E aqui no Cronos esse não é um equipamento que a gente encontra aqui. Então, do lado esquerdo do volante a gente tem apenas botões falsos, digamos assim. Sendo um carro básico de entrada, não é de se esperar nada diferente de bancos de tecido. Então a gente tem aqui bancos em tecido, um tecido um pouco mais áspero, mas que passa uma sensação de resistência muito boa. E a mesma coisa a gente pode falar da espuma, que também é uma espuma um pouquinho mais rígida e que mostra que esse carro aqui, sei lá, com seus 150, 200 mil quilômetros, vai continuar com um banco confortável e sem aquela sensação de você estar sentando no metal. Coisa que a gente percebia bastante, por exemplo, no K+, e também nos carros da Renault, como por exemplo o Logan. Aqui pela porta a gente também tem um acabamento totalmente em preto, como eu comentei com vocês, né? Mostra um pouco da falta de criatividade da Fiat, mas a gente tem várias texturas diferentes. Então uma textura lisa meio soft touch, a gente tem um texturizado aqui meio quadriculado nessa parte. Então assim, eles tentaram ser um pouquinho criativos com essas texturas, mas assim é um painel de porta muito simples e, como eu comentei com vocês, sem nenhum tipo de aplicação de tecido, o que seria bem-vindo para dar um toque um pouquinho melhor no braço na hora que você está dirigindo por longos períodos. Falando um pouquinho de ergonomia, né? Mesmo essa aqui sendo a versão de entrada do carro, a gente já tem ajuste de altura do banco, então você pode ajustar esse banco para ele ficar bem alto se você quiser, realmente bem alto mesmo. Você consegue ter uma posição aqui com uma boa visibilidade para as pessoas que são mais baixas ou que gostam desse tipo de visualização. E se você quiser sentar aqui numa posição mais baixa do banco, você também tem essa opção. Não é um carro que tem uma posição de dirigir baixa propriamente dito, mas na hora que você compara esse carro, por exemplo, ao Fastback, que compartilha boa parte dessa arquitetura com ele, a gente percebe como que o Cronos realmente é um carro baixo se comparado aos SUVs e os carros um pouquinho maiores. Quando a gente fala aqui do ajuste da coluna de direção, a gente tem apenas o ajuste de altura. E se o ajuste de altura do banco eu acho que está num campo muito legal, do volante nem tanto. A gente consegue ajustar entre uma posição alta e uma posição extremamente alta. Gostaria que o volante ficasse um pouquinho mais baixo para ficar na posição certa para mim. E outro problema é que a gente não tem um ajuste de profundidade, apenas de altura. Então eu consigo ficar numa posição boa aqui,
mas reparem como que meu braço está um pouquinho mais esticado do que seria o ideal. Eu gostaria de estar com esse volante aqui, talvez, sabe? Para eu ter o baixo um pouquinho mais relaxado e ser um carro mais confortável de dirigir durante longos períodos. Os pedais aqui têm uma posição bem acertada, é uma posição típica de Fiat, né, com pedal de freio e de acelerador bem próximo, fácil para você fazer acelerar, ponta-taco, interinas e coisas do tipo. E é um acelerador que está bem próximo aqui da coluna central do carro. Então repara, apesar de eu não ser uma pessoa que tem pé muito grande, olha como que o meu tênis já raspa aqui no freio se eu for um pouquinho mais displicente, tá vendo? Então tem que torcer um pouquinho meu pé aqui para não correr o risco de raspar aqui no pedal do freio. O pedal da embreagem é bem posicionado, então fácil de acionar, é um pedal de embreagem leve e fácil de modular, então não tem grandes segredos. E aqui do lado esquerdo a gente tem um grande porta-pé, né, um apoio de pé aqui, um quarto pedal. Então ele não é revestido, não tem nenhum tipo de proteção plástica, de metal, nada do tipo, mas ele é bem grande e cabe um pé inteiro aqui, o que é bom, pensando aqui numa viagem um pouquinho mais longa. Esse carro aqui, quando o assunto é ergonomia, ele é muito confortável para quem gosta de carros Fiat. Então, para quem já teve um Gran Siena na garagem, já teve um Siena antigo, Palio, Uno, seja qualquer modelo da Fiat aí dos últimos 20 anos, vai se sentir super em casa. E inclusive vai ter uma sensação de uma ergonomia mais refinada do que a gente encontrava nos Fiats mais antigos. Um aspecto aqui compartilhado entre o Cronos e o Argo que eu acho que é muito bem-vindo aqui nessa linha. E se quando a gente compara aqui o Cronos com os carros mais antigos da Fiat, a gente está falando de um modelo que tem uma ergonomia muito legal, quando a gente compara com os concorrentes, a gente tem um carro apenas ok. A gente tem aqui no Cronos um carro com um banco um pouquinho mais curto, a gente tem um carro que não é muito largo, então é fácil de você ficar raspando aqui na pessoa do lado, e a gente não tem as alças PQP aqui no teto do carro, não só para o motorista, mas também para o passageiro aqui da frente e os passageiros lá de trás. Mas já que a gente está falando de passageiro, vamos dar um pulinho lá no banco de trás, porque eu falei com vocês que ele tem um espaço bom para o entre-eixos que o carro tem, mas eu não mostrei. Bora lá? E a solução que a Fiat usou aqui para garantir um bom espaço interno para o Cronos é um pouco diferente da solução que a gente encontra em alguns de seus concorrentes. O Virtus, por exemplo, ele tem um entre-eixos mais longo do que a gente encontra no Polo. Aqui não, a gente tem exatamente o mesmo entre-eixos do Argo, mas com uma posição de banco totalmente diferente. Os bancos dianteiros têm trilhos e posições diferentes, e o banco traseiro, além de ser curto, né, repara como que ele não dá um bom apoio aqui para minha perna. Ele também tem uma angulação bem deitada e com encosto também em uma posição diferente do que a gente encontra no modelo hatch. Tudo isso faz com que o espaço traseiro aqui do Cronos seja bem razoável para 2 pessoas, bom para 3 pessoas até, e o espaço para a perna é simplesmente fantástico. A gente está falando de um carro que, configurado para mim, né, que tem 1,77 m, eu tenho 7, 8 dedos de espaço entre meu joelho e o banco da frente. Um espaço muito bom para um carro aqui dessa categoria. Meus pés também vão de uma forma até relativamente confortável. O banco, quando está nessa posição mais baixa aqui do trilho, né, ainda tem um espaço bom aqui para mim, então eu consigo esticar minha perna de uma forma razoável, mas por conta do banco ser bem curto, ainda assim, com a perna esticada, eu ainda não tenho um suporte muito bom para minha coxa, o que faz com que viagens um pouquinho mais longas aqui com esse carro sejam um pouco cansativas. Aqui no centro a gente tem um túnel central bem baixo, mas um pouquinho largo. A gente tem esse porta-copo aqui também que rouba um pouquinho de espaço, mas olha, para quem está aqui sentado no meio, né, consegue ir com os pés aqui encaixados no túnel central de uma forma bem razoável. No final das contas, o que a gente encontra aqui no interior do Cronos é um carro que vai conseguir levar 2 adultos aqui em viagens mais longas com um conforto muito bom. Não é excelente por conta dos bancos curtos, mas ainda assim muito bom. 3 adultos, mais ou menos. A gente está falando aqui de um carro estreito, né? Então, olha, eu com muita facilidade consigo encontrar aqui o final do banco e também o cinto de segurança aqui do outro passageiro. Então isso faria com que 3 adultos ficassem um pouquinho mais apertados aqui. Até mesmo uma criança aqui no banco central ainda faria com que os outros adultos não viajassem de forma muito confortável. Falando um pouquinho menos de espaço e falando um pouco mais sobre equipamentos, a gente está falando aqui de um carro que já tem cinto de segurança de 3 pontos para todo mundo e também encosto de cabeça para todos os ocupantes. Lembrando que isso são equipamentos obrigatórios por lei. Nada de saída de ar-condicionado ou qualquer coisa desse tipo, nem mesmo a saída USB a gente tem aqui para trás. O que a gente tem é uma saída USB intermediária que fica aqui na parte central do painel, que serve tanto para quem está lá na frente quanto também para quem está sentado aqui atrás.
O que é interessante dessa saída USB aqui é que, ao contrário da maioria dos carros que ela funciona apenas como um carregador do celular, aqui não. Aqui a gente consegue fazer o espelhamento via Android Auto e Apple CarPlay através desse USB aqui de trás, o que é muito interessante, né? Você consegue deixar o motorista dirigindo enquanto você deixa aqui, sei lá, um passageiro, ser um filho ou uma filha, mexendo aqui nas músicas e no mapa para você. Eu acho isso um detalhe muito interessante que tem nos outros carros da Fiat. E já que a gente está falando aqui sobre viajar com o carro, como que é a associação dele na estrada e tudo mais, eu acho que é um bom momento para falar também sobre segurança. Como eu comentei com vocês, né? A gente tem cinto de segurança de 3 pontos, a gente tem encosto de cabeça para os 3 ocupantes, a gente tem ABS, a gente tem EBD, a gente tem os 2 airbags dianteiros, a gente tem todo aquele pacote que já é obrigatório por lei. Porém, ele é um carro que deixa a desejar em vários aspectos de segurança. A começar pela ausência de controle de tração e estabilidade, que são apenas um pacote opcional, né? O pacote Safety, que custa R$500. Inclusive, vale mais uma vez comentar, se você for comprar um Cronos como esse, coloca esse pacote, custa R$500, é muito barato. E se você precisar de controle de tração e estabilidade algum dia, você vai ver como que esses R$500 realmente valeram toda a pena. Porém, na hora que você compara a boa parte dos seus concorrentes, né, Onix e HB20, a gente já está falando de carros que tem, por exemplo, 6 airbags, coisa que a gente não tem aqui. E a própria plataforma aqui do Cronos é uma plataforma de construção simples. Então, quando a gente pega os testes feitos pelo Latch NCAP, não foi um carro que foi muito bem avaliado. Na hora que a gente pensa em assistentes semi-autônomos de direção, né, sei lá, um sensor de troca de faixa, aviso de ponto cego, frenagem automática, piloto automático adaptativo, qualquer coisa desse tipo, que já são comuns em versões de topo aqui dos carros da categoria, aqui a gente não tem absolutamente nada. Só que dessa vez eu até vou dar um desconto porque a gente está falando de uma versão 1.0 básica, né? Então nenhum dos seus concorrentes também tem esses equipamentos. Mas uma construção um pouquinho mais sólida e 6 airbags, sinceramente, seriam coisas básicas aqui de se esperar nessa categoria. Bora então começar a nossa volta aqui com o Fiat Cronos Drive 1.0. Não temos chave presencial, então para você dar a partida a gente tem uma chavinha canivete aqui que a gente tem que inserir e girar. Sem grandes mistérios. E bora lá. Bom, a primeira sensação que a gente tem aqui, dando uma volta no Cronos, é que a gente está dando volta em um carro da Fiat. Meio óbvio, né? Mas é porque muitas das coisas que a gente tem aqui nesse carro remetem a Fiats mais antigos. Então toda a sensação de dirigir aqui, de ter um câmbio muito leve, de acionamento fácil, mas pouco precisos, de ter uma direção extremamente leve, de ter uma suspensão suave, bem isolada, e uma posição de dirigir aqui um pouquinho mais altinha e não muito boa, é exatamente a mesma sensação que você teria em um Fiat mais antigo. Então, para quem está pensando em pegar um Cronos desse aqui e já teve outros carros da Fiat, seja um Gran Siena, um próprio Siena L também, um pouquinho mais antigo, até o Siena Fire e tudo mais, vai perceber como esse carro aqui é realmente uma evolução de todo esse legado que a Fiat sempre teve aqui na categoria dos sedãs compactos. E bom, começando a falar aqui um pouco sobre a direção, que eu acho que é talvez um dos pontos que mais chama atenção aqui no carro, ela é uma direção muito leve, muito, mas muito leve mesmo. No geral, né, as pessoas quando procuram um carro como esse para dirigir na cidade e tudo mais, gostam de ter uma direção leve porque isso facilita a manobra, faz o carro ser mais fácil de manejar no trânsito urbano. Mas eu acho que a Fiat foi um pouco demais aqui nessa direção, né? Fazendo com que sim, ela seja extremamente leve, uma direção que você consegue virar aqui, olha, com um dedo sem dificuldade nenhuma. Só que eu acho que eles acabaram pecando um pouquinho na continuidade desse peso da direção, né? Ok, isso é uma direção leve para manobra, mas ela poderia ganhar um pezinho um pouquinho maior ali em velocidades mais altas. E a impressão que isso acaba passando em velocidades um pouco maiores é que ele é um carro um pouquinho bobo, com uma direção um pouquinho boba, e que vai um pouco em desencontro com o que a gente encontra aqui no conjunto de suspensão. Assim como nos Fiat mais antigos, a gente está falando aqui, claro, de um carro extremamente confortável, um carro que não raspa em valeta, quebra-mola, entrada, saída de garagem, qualquer coisa desse tipo. Então beleza, uma suspensão confortável, mas ela é uma suspensão muito mais precisa do que a gente encontrava nos carros mais antigos da Fiat. Então um ajuste muito bem feito aqui, uma suspensão que não joga tanto igual a gente encontrava nos Fiat de 10 anos atrás, e que realmente, para ficar perfeitamente casado aqui,
O que faltava é ter uma direção um pouquinho mais pesada em velocidades mais altas, o que faria o Cronos aqui, mesmo nessa versão 1.0, ser um carro bem gostoso para pegar a estrada, para dirigir durante períodos um pouco mais longos. E quando o assunto é o desempenho aqui desse motor 1.0, na cidade ele é super cumpridor. Ele anda bem com carro vazio, com carro cheio. Óbvio, né? Você não vai ter aquele desempenho de poder subir uma ladeira de terceira marcha ou qualquer coisa desse tipo. Você vai ter que trabalhar um pouquinho mais aqui no câmbio, principalmente quando você está com o carro cheio. Mas é um carro que tem um desempenho mais do que justo nessas situações. Até na estrada, com o carro vazio, também ele tem um desempenho muito bom. Mas quando você coloca um carro um pouquinho mais cheio, você começa a ter que trabalhar um pouquinho mais aqui no câmbio. Tendo que fazer aquelas reduções para a quarta marcha quando você está querendo ganhar um pouquinho de velocidade, para uma terceira marcha quando você está numa subida. E na hora das ultrapassagens, aí a gente tem um problema um pouquinho mais sério quando o assunto é o desempenho aqui do Cronos. Não por conta dele não ter força para fazer uma ultrapassagem, a situação não é essa. Mas é a forma com que esse pedal do acelerador funciona que pode te fazer passar um apuro de vez em quando. Isso porque praticamente toda a aceleração do carro está nos primeiros 40, 50% do curso do acelerador. Então quando você está dirigindo na cidade, né, beleza, isso te passa uma sensação de um carro mais ágil, né? Você pisa pouco no acelerador e o carro anda bastante. Só que na hora que você está na estrada e você muitas vezes precisa de fazer aquela redução para ultrapassar um caminhão, por exemplo, pensa, você estava de quinta marcha, reduziu para terceira, vai ultrapassar um caminhão, estava ali pisando 30, 40% do acelerador, você espera que na hora que você pise tudo, que o carro vá ganhar uma força maior. E isso não acontece. Então é necessário aqui você ter uma calibração aqui na sua cabeça de como que esse pedal do acelerador funciona para você não passar por situações como essa. É claro, né? Se você quiser fazer mais uma redução e tudo mais, o carro vai ter um bom desempenho, vai ter um desempenho justo, mas esse pedal do acelerador aqui realmente pode te fazer passar um pequeno susto. O freio é um freio muito bem dosado, é um carro que tem uma boa sensação, um bom feedback aqui do freio, um pedal leve, um pedal bem dosado, que você consegue sentir o carro freando de forma bem confiante. Não é um carro pesado, então para aquelas pessoas que pensam, nossa, um carro sedã pesado desse jeito deveria ter disco nas 4 rodas, não é essa a situação, nenhum dos seus concorrentes tem aqui com motor 1.0. Alguns poucos sedãs compactos têm, mas só em configurações com motor turbo, coisas desse tipo. Então não tem necessidade nenhuma de você colocar um disco de freio aqui, que inclusive aumentaria o custo de manutenção do carro. Mas com esse conjunto aqui de disco na frente, tambor na traseira e esse pedal, uma sensação muito boa. Outra coisa que também tem uma sensação boa é a embreagem. É uma embreagem super leve, fácil de você modular. O ponto desse carro aqui especificamente está um pouquinho alto, mas isso é uma característica normal que varia de carro para carro, então pode ser que você dirija um Cronos que vai estar com um ponto um pouquinho mais baixo, outro um pouquinho mais alto. Não é nada que atrapalhe, é só realmente uma característica aqui do carro. E o acionamento aqui do câmbio é muito bom com essa embreagem, né? Você consegue fazer as trocas aqui de uma forma muito natural. Mas é claro, a gente está falando de um câmbio Fiat, o mesmo câmbio que já é utilizado aqui pela marca há muitos anos, inclusive era nos motores Fire. Então, por mais que seja um câmbio bom, um câmbio que não é muito barulhento, um câmbio que tem engates leves e fáceis, a gente está falando de um câmbio que não é preciso. Então, em algumas situações, quando você está andando um pouquinho mais rápido, né, você vai fazer aquela jogada de marcha rápida de primeira para segunda, mesmo pressionando 100% a embreagem, ainda assim você vai ouvir o câmbio arranhando, né? Você vai ver aquele no câmbio que não é legal. A ré, às vezes, também, para você engatar, você ouve também um pequeno ruído que é bem típico dos carros da Fiat. Mas, bom, é mais uma característica aqui do câmbio mesmo, isso não é nada que vai fazer o seu câmbio estragar ou qualquer coisa desse tipo. E para quem já teve carros da Fiat, né, assim como eu disse no início do vídeo, vai se sentir em casa, porque a sensação aqui de fazer as trocas de marcha é exatamente igual à sensação que a gente também encontrava nos carros mais antigos da Fiat. E por fim, né, comentei com vocês a suspensão, mas vale falar mais uma vez. Olha nessa valeta. Uma valeta muito difícil que diversos carros raspam e o Cronos aqui passa com toda facilidade. Buraco então, de tampa de bueiro, por exemplo, nem se fala. O carro passa como se ele nem existisse. Sem dúvida alguma, um ajuste de suspensão muito bom e que funciona de uma forma muito silenciosa. O isolamento acústico como um todo é uma coisa que eu gostei bastante desse carro.
Você ouve muito pouco barulho de pneu, você ouve pouco barulho de suspensão. O motor também você ouve muito pouco barulho. Inclusive é um motor que vibra muito menos do que a gente encontra nas outras aplicações aqui desse motor 3 cilindros da Fiat. Vibra menos, inclusive, que o Argo, o que mostra que realmente essa plataforma aqui é uma evolução, ela é um pouquinho diferente, mais bem construída do que a do Argo. Mas ele também tem alguns pênaltis aqui quando o assunto é o isolamento. A começar pelo ar-condicionado. Aqui a gente está na posição 1 e eu já consigo ouvir o ventilador. Se eu colocar na posição 4, eu acho que até vocês estão ouvindo aí, mesmo com o microfone aqui. É um ventilador do ar-condicionado bem barulhento, tão barulhento quanto a gente encontra também em outros Fiats, mas sinceramente, eu esperava que por um carro mais moderno a gente já tivesse um sistema um pouquinho mais silencioso do que a gente tem aqui. E outro problema aqui do isolamento acústico que não é tão legal é que apesar daqui da frente o carro ser bem silencioso, lá no banco de trás é muito fácil de você ouvir o barulho dos pneus. Então você ouve aquele barulho, aquele chiado do pneu rodando no asfalto muito mais do que a gente ouve aqui na frente. O que provavelmente indica que o isolamento acústico da caixa de roda traseira não é tão bem feito como o isolamento que a gente encontra aqui na caixa de roda dianteira. E quando o assunto é consumo de combustível, a gente até teve uma boa surpresa aqui no Fiat Cronos. A gente tem testado vários outros carros com esse mesmo motor recentemente, né? A gente testou o Citroën C3, a gente testou o Peugeot 208, a gente testou o Fiat Argo. E em todos esses carros, já nessa nova configuração para PL7, né, que é a nova regra de emissão de poluentes aqui do Brasil, a gente encontrou um consumo de combustível que poderia ser melhor. Um consumo de combustível que não era tão bom quanto a gente encontrava nas versões mais antigas. Mas aqui no Cronos, abastecido com gasolina, que é o combustível que a Fiat nos entregou esse carro e que a gente tem usado desde então, a gente tem encontrado números bem positivos de consumo aqui. Um carro que chega a fazer 15 km por litro num trânsito mais leve, cerca de 11 a 12 km por litro num trânsito médio, e num trânsito pesado é difícil fazer o carro beber mais do que 9 km por litro. Ou seja, um consumo de combustível mais do que razoável para a categoria, inclusive eu ouso dizer que é um bom consumo de combustível. Fica a curiosidade aqui de por que isso acontece. Afinal de contas, apesar desse carro ser fabricado na Argentina, o motor dele é fabricado no Brasil. Então não faz muito sentido que ele tenha uma configuração diferente dos carros que a gente encontra aqui no nosso mercado nacional. É interessante, né? Nos dá vontade de talvez fazer um comparativo algum dia entre Argo e Cronos, de passar uma nova temporada com esse carro, que a gente consiga pegar estrada, alguma coisa desse tipo, para realmente colocar à prova e entender de onde vem essa diferenciação que a gente encontra aqui no consumo do carro. Mas na prática, o que a gente encontrou, pelo menos nesse modelo aqui, nesse nosso teste com gasolina, são números muito bons mesmo. Então agora que vocês já conhecem o Cronos por dentro e por fora, já viram como que é dirigir o carro, hora de falar os nossos tão temidos pontos positivos e negativos. E bom, o Cronos não é novidade aqui no canal e nem no nosso mercado. Muitas pessoas já andaram em Cronos, já tiveram Cronos, já assistiram avaliações nossas do Fiat Cronos. Então os dois pontos positivos que a gente traz aqui já são mais do que conhecidos. O primeiro deles, sem dúvida alguma, é o espaço. E quando eu falo de espaço, eu falo do espaço como um todo. Um carro que tem um bom espaço aqui na frente para o motorista e para o passageiro, um carro que tem um bom espaço no banco traseiro, um carro que não é muito largo, mas tem um espaço bom para a cabeça, para a perna, um carro muito bom, principalmente nesse quesito. E também um carro que não abre mão do porta-mala para oferecer esse bom espaço interno. Então os 525 litros que a gente tem aqui no Cronos eram um destaque na época do lançamento do carro e até hoje, 5 anos depois, continua sendo um grande destaque dentro dessa categoria. Ou seja, o primeiro ponto é o espaço. E o segundo ponto é o conforto da suspensão. E olha, a Fiat já tem acertado a mão na suspensão há um bom tempo. Não só sendo um carro confortável e macio, como ele sempre foi, né? Mesmo os carros da Fiat de 20 anos atrás, mas agora também suspensões que são muito precisas e muito boas em velocidades mais altas. Aqui no Cronos a gente tem realmente o ápice disso tudo. Um carro que tem uma suspensão muito macia, um carro que tem uma suspensão confortável, um carro que tem uma suspensão silenciosa, um carro que tem um rodar um pouquinho mais alto e que mesmo com balanço traseiro e dianteiro mais longo não raspa em quebra-mola, saída de garagem ou qualquer coisa desse tipo. Ou seja, aqui mais uma vez a Fiat acertou em cheio na suspensão e mesmo 5 anos depois do seu lançamento continua sendo um dos pontos que mais agradam aqui no Fiat Cronos. Mas é claro,
a gente está falando de um carro que também tem as suas limitações. E a primeira limitação dele, sem dúvida alguma, é a segurança. Sempre que a gente aqui no canal for avaliar Argo e Cronos, a gente vai fazer essa mesma crítica. Não só porque foi um carro que foi mal avaliado no Latch NCAP, que teve ali uma estrutura que foi avaliada como instável, mas também um carro que não adota equipamentos muito básicos de segurança, como controle de tração e estabilidade, que ficam ali num pacote opcional de R$500. Equipamentos que já são de série em seus concorrentes e que, sinceramente, para o momento de mercado que a gente está hoje, já deveriam ser de série aqui, mesmo na versão de entrada do Fiat Cronos. E o segundo ponto negativo dele é o desempenho. E olha, longe de falar que é um motor fraco, não é para tanto, não é um carro que vai te fazer passar apuro. Mas é indiscutível que, sem dúvida alguma, ele é um carro que tem suas limitações. Quando você está sozinho, seja na cidade, seja na estrada, é um carro que vai conseguir passar uma segurança muito legal, que tem esse acelerador um pouquinho mais rápido, que vai te passar uma sensação de um carro um pouquinho mais forte. Mas na hora que você está com o carro cheio e na hora que você pisa fundo, você percebe que realmente o desempenho não é um ponto forte dele. E aí fica a questão, é um carro barato, é o sedã mais barato do Brasil, mas por cerca de R$5.000 a mais você pode levar o motor 1.3 e por cerca de R$6.000 a mais você leva o motor 1.3 e o câmbio automático CVT. Então, se vale a pena ou não levar essa versão de entrada, depende muito do tanto que você está disposto a gastar. E ainda falando em preço, a Fiat soube posicionar o Cronos exatamente no único lugar que ele poderia estar, que é na posição de carro sedã mais barato do Brasil. Eu falo isso porque essa versão básica aqui, Drive, custa R$ 90.290, enquanto o HB20S Comfort, que é a versão de entrada, custa R$ 91.000, e o Onix Plus LT 1.0, que é a versão básica também do modelo, custa R$ 96.000. Ou seja, o Cronos é sim mais barato, mas ao mesmo tempo ele também é menos equipado. Se comparado ao HB20, por exemplo, ele tem uma central multimídia mais simples, ele não tem um piloto automático e ele não tem os equipamentos de segurança. Lembrando que o HB20 já tem 6 airbags, controle de tração e estabilidade de série. E se comparado ao Onix Plus, aí nem se fala que além de todos esses equipamentos, o carro também tem chave presencial e alguns acabamentos um pouquinho mais refinados. Ou seja, se fosse para brincar no mesmo preço, se esse carro aqui custasse R$ 93, R$ 95.000, sinceramente, o espaço maior que o Cronos tem aqui não justificaria frente à concorrência. Mas nessa posição que ele está, ele é um carro que ainda consegue ter um custo-benefício bem razoável. E equipado exatamente como esse nosso aqui, né, com o pacote de segurança de R$ 490 e a cor metálica prata bari de R$ 1.990, ele se torna um carro de R$ 92.770, o que ainda assim coloca ele em uma posição competitiva. E bom, essa foi a nossa avaliação aqui do Cronos Drive 1.0. Um carro que cumpre exatamente o que ele promete, que não é muita coisa. Ele cumpre ser um carro confortável, ele cumpre ser um carro espaçoso, ele cumpre ser um carro econômico e nada além disso. O que faz com que a recomendação de compra dele seja um pouquinho mais limitada. Caso você vá trabalhar como motorista de aplicativo, taxista ou com transporte de pessoas e cargas, ele sim se justifica. Mas se for um carro que você vai usar para sua família, vai andar vazia a maior parte do tempo, dá uma olhadinha na concorrência. Talvez gastando um pouquinho mais você consegue ter um carro mais bem equipado e mais seguro, coisas que o Crono deixa bastante a desejar. Espero ver vocês aí novamente no próximo sábado, meio-dia aqui no Drive-On, ou nas quartas-feiras às 18 horas lá no Carros pelo Mundo, nosso canal de vídeos internacionais. Um abraço a todos e até mais! E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.